Olá, eu sou Egenilton Farias e vou falar sobre o sistema de amortização constante. A característica principal desse sistema é que o valor da cota de amortização é o mesmo ao longo do período. Ele é muito útil para compras a longo prazo, como a aquisição de um imóvel ou de um terreno. Vamos a uma análise gráfica. Na vertical, você tem as prestações, na horizontal, você tem o período. Observe que a cota de amortização ela é o mesmo ao longo do tempo. As prestações começam alta, mas em compensação, ela diminui ou decresce ao longo dos períodos. Os juros, ele também é decrescente. Saldo devedor. O saldo devedor é o que falta pagar do que foi financiado. Então, para esse sistema, à medida que você vai pagando, há uma aceleração no saldo devedor por a amortização ser constante. A fórmula do saldo devedor para um período específico, PV 1 menos T sobre N. Amortização. Amortização é o quanto vai decrescendo o valor do financiamento, quanto vai se amortizando o valor do financiamento. É a diferença entre o valor da prestação e o valor dos juros correspondente a cada período. Lembrando que a cota de amortização ela é constante, então é a mesma, independente dos períodos que está sendo analisado. A expressão para a amortização vai ser o valor financiado dividido pela quantidade de períodos. Os juros são os valores correspondentes a o que a instituição financeira recebe por ter concedido o financiamento. Eles são calculados em função do saldo devedor anterior. Aqui a expressão para os juros, duas maneiras para calcular, ou em função do saldo devedor anterior, usa um conjunto de fórmulas, né, que, resumido, seria a taxa vezes o valor financiado, 1 menos, aí você tem T menos 1 sobre N. Prestação. No sistema de amortização constante, as prestações ela diminui ao longo do tempo. Então, ela é a composição dos juros com o valor da amortização. Como a amortização é constante e os juros decrescem, então a prestação tende a diminuir. Aqui é a expressão para a amortização. E o primeiro exemplo. Com o objetivo de liquidar dívidas referente à compra de um imóvel, o cliente faz um empréstimo de 150 mil para ser amortizado em 5 prestações anuais a uma taxa de juros compostos de 20% ao ano. De quanto será o valor dos juros pagos, considerando que o sistema utilizado é de amortização constante? Temos aí a solução. Primeiro se calcula o valor da amortização, 150 mil sobre 5, que dá 30 mil. Para montar a planilha, nós temos aí 5 períodos, 5 colunas. Primeira coluna, o tempo, que são os anos, para esse exemplo. Segunda coluna, o saldo devedor, 150 mil e decresce até zerar. Terceira coluna, a amortização, que é constante, 30 mil. Quarta coluna, os juros, que é calculado em função do saldo devedor anterior. E as prestações, que é a soma dos juros com a amortização. Então, vamos lá analisar cada período. Então, por exemplo, no ano 1, temos o valor dos juros vai ser 150 mil vezes a taxa, dá 30 mil.
A prestação, 60 mil por ser 30 da amortização mais 30 dos juros. O saldo devedor no ano 1, 150 mil menos 30 mil, que é igual a 120 mil. No ano 2, os juros, a taxa vezes 150 mil dá 120 mil, dá 24 mil. A prestação vai ser 24 mil mais 30 mil, dá 54 mil. E o saldo devedor, 120 mil menos 30 mil, que é igual a 90 mil. Segue a sequência até o ano 5, onde o saldo devedor ele é totalmente liquidado. Lembrando que essa planilha ela pode ser otimizada utilizando o Excel. Exemplo de aplicação 2. Para que o sonho da casa própria se realizasse, a família Dourada fez um financiamento pelo sistema de amortização constante de 300 mil para ser pago em 60 prestações mensais com a taxa de juros de 3% ao mês. Encontre, letra A, os juros correspondentes ao 10º mês. Letra B, saldo devedor no 30º mês. E letra C, o valor da prestação no 40º mês. Para a letra A, calcular os juros no mês 10, temos aí a expressão matemática, 3% da taxa vezes 300 mil, que é o valor financiado, vezes 1 menos 10 menos 1, dividido por 60. Então, resultando, juros no mês 10, 7.650. Na letra B, o saldo devedor no 30º mês. Então, você tem 300 mil vezes 1 menos 30 sobre 60, que é o total de prestações. Então, saldo devedor no mês 30, 150 mil. Na letra C, o valor da 40ª prestação. Então, 300 mil dividido por 60, vezes 1 mais 0,03, vezes 60, menos 40, mais 1. Então, o valor da prestação no mês 40 vai ser 8.150. Gostou desse vídeo? Então, passa lá, deixa o teu ok e convido você também a se inscrever no canal.